Como é feita a cirurgia de catarata? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Vocês estão vendo que eu estou com esta roupa hoje. Eu recém terminei os procedimentos aqui na clínica e resolvi vir gravar alguns vídeos para vocês, porque as perguntas têm sido cada vez mais e existem alguns assuntos que são os preferidos do nosso público aqui do canal, que são as moscas volantes, o descolamento de retina e principalmente a catarata. A catarata é simplesmente uma das doenças mais prevalentes, é a principal causa de cegueira reversível no mundo, ou seja, é um tipo de cegueira. Sim, a catarata pode levar à cegueira e por isso que eu recomendo que você assista este vídeo até o final para entender como é que funciona o tratamento da catarata. Mas felizmente, se você prestou atenção no que eu disse que a catarata é a principal causa de cegueira reversível, ou seja, é um tipo de cegueira que pode ser revertida. E então, se por um lado a catarata, no fim das contas, pode realmente fazer com que a pessoa perca totalmente a visão, fique cega, em outras palavras, com a cirurgia nós conseguimos reverter esta cegueira na grande maioria dos casos. Mas é claro que geralmente a pessoa não fica cega por causa da catarata, afinal de contas, o ideal é operar antes que isto aconteça. Não que não possa ser revertida em estágios mais avançados, mas a cirurgia da catarata é muito mais simples, é muito mais rápida e com resultado uma recuperação mais rápida quando ela não está tão avançada. Então, para que vocês entendam, primeiro de tudo, é importante eu explicar o que é a catarata. Muitas pessoas pensam que catarata é uma pelezinha branca que cresce por cima do olho, por cima aqui da córnea. Isto existe, mas na verdade é chamado de pterígio. Muitas pessoas têm pterígio, que é uma pelezinha branca que vai recobrindo a córnea. E aí existe até uma grande confusão, que é a seguinte: será que a cirurgia de catarata é uma raspagem? Esta pergunta parece até uma bobagem, mas faz muito sentido, porque a cirurgia do pterígio é sim uma raspagem. Afinal de contas, quando nasce esta pelezinha em cima do olho, é feita uma raspagem para remover. Mas isto não é catarata. Catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, acaba ficando opaca. Aqui eu tenho um cristalino transparente, que é o cristalino no seu formato original. Quando nós nascemos, durante boa parte da vida, ele é bem transparente, permitindo uma boa visão. Afinal de contas, o cristalino fica aqui nesta posição do olho e a imagem, a luz, ela entra passando pela córnea, atravessando o cristalino e chegando até a retina. Então, se este cristalino perde a sua transparência, fica opaco, existem vários tipos de catarata. Aqui, por exemplo, uma catarata mais branquinha do tipo cortical anterior. Esta catarata vai fazer com que a luz não consiga atravessar. É a mesma coisa como se fosse, por exemplo, imagine uma janela, aquele vidro está ali limpinho, você consegue enxergar do outro lado. Agora, se este vidro estiver sujo, embaçado, não vamos conseguir enxergar de forma adequada do outro lado. E é a mesma coisa. A retina, que é a parte que recebe a imagem, precisa, através do cristalino, enxergar o mundo que existe lá fora. Então, como eu estava dizendo, existem vários tipos de catarata, como por exemplo a catarata nuclear, que é uma catarata que envolve de forma uniforme o cristalino e que geralmente fica amarelada, como esta aqui, por exemplo. É muito comum pessoas que têm a catarata nuclear apresentarem um aumento do grau da miopia, ou muitas vezes pessoas que nem tinham miopia acabam desenvolvendo miopia por causa desta catarata. Existe a catarata que ocupa uma parte mais anterior do cristalino e geralmente fica branquinha assim, que é a catarata cortical anterior. Outras cataratas, como por exemplo esta aqui, que ocupa a parte posterior e mais central, é o que chamamos de catarata subcapsular posterior. E esta catarata, ela se caracteriza por atrapalhar muito a visão do paciente. Às vezes, em poucos meses, a pessoa já está com uma visão muito ruim, e principalmente quando vai em lugares
mais claros, onde existe um sol forte, por exemplo. Mas independente do tipo de catarata, seja nuclear, subcapsular posterior, cortical anterior, a cirurgia é a mesma. É claro que pode existir alguma diferença entre uma cirurgia e outra, entre a preferência de um cirurgião e outro, mas a cirurgia moderna de catarata é chamada de facoemulsificação. Antigamente, nós precisávamos remover o cristalino inteiro. Era feito um grande corte na córnea com a pupila dilatada e este cristalino era removido inteiro de dentro do olho. Era o que nós chamávamos de cirurgia intracapsular ou fasectomia intracapsular, porque nós não removíamos o cristalino de dentro da cápsula, ele saía com cápsula e tudo. Era usado um aparelho de crio, que é um aparelho que congelava para grudar e arrancava para fora, uma cirurgia extremamente agressiva e com uma série muito grande de complicações. Depois desta cirurgia intracapsular, foi inventada a extracapsular, onde é aberta uma capsulorhexis ou uma capsulotomia, uma abertura na cápsula anterior do cristalino e é removido o conteúdo, era puxado para fora apenas o conteúdo do saco capsular, permitindo, por exemplo, o implante de lente com mais eficiência, com mais qualidade e com menos riscos para o paciente. E a terceira forma de operar a catarata que é utilizada hoje em dia é a facoemulsificação. E ela é muito interessante porque, diferentemente das outras técnicas, onde o cristalino era tirado inteiro ou preservando a cápsula, onde era necessário um grande corte, na facoemulsificação é realizado um microcortezinho de cerca de 2 milímetros e pouco, e por este pequeno corte nós entramos com a ponteira do facoemulsificador, que é um aparelho que tem uma ponteirinha muito pequena, e lá nós vamos aspirar o cristalino. Mas antes disso, então, para que vocês entendam, geralmente são feitas duas incisões. São dois pequenos cortezinhos, tem médicos que até fazem com apenas um, mas antes de entrar com o aparelho, então, para que você entenda a cirurgia desde o início, nós realizamos duas incisões que são dois pequenos cortezinhos, um que é a incisão principal, tem de 2,2 a 2,7 milímetros, e a outra incisãozinha é a paracentese, com cerca de 1 milímetro de largura. Nós utilizamos duas incisões para poder trabalhar em uma com o facoemulsificador, que é o aparelho que vai aspirar a catarata, e na outra nós utilizamos um outro instrumento, como o chopper, por exemplo, que vai manipular a catarata. Então nós realizamos estes dois pequenos cortezinhos, colocamos geralmente um viscoelástico, que é uma substância que ajuda a manter a câmara anterior formada, realizamos uma capsulorhexis, que é uma abertura na cápsula anterior do cristalino. Depois realizamos hidrodissecção e hidrodelineação, que é injetar um pouquinho de água entre a cápsula do cristalino e o cristalino em si, e o núcleo do cristalino também, com a hidrodelineação. E isso ajuda a soltar o cristalino. Nós geralmente damos uma movimentada e aí sim, com o aparelho de facoemulsificação, nós vamos aspirando, dissolvendo com ultrassom e aspirando ao mesmo tempo até conseguir limpar toda a catarata. Ao final nós utilizamos também uma outra sondinha ainda mais delicada, que é a aspiração e infusão, para aspirar os últimos restinhos da catarata, e depois então que o olho já está limpinho, sem nada de catarata, nós vamos encher ali o saco capsular com viscoelástico, que é uma substância gelatinosa, e lá nós vamos implantar a lente intraocular. E esta é uma etapa muito importante, porque é a lente intraocular que vai restaurar a visão do paciente. Afinal de contas, o cristalino não estava ali apenas para bonito ou para atrapalhar no caso da catarata. O cristalino tem uma função. Ele é uma lente e é uma lente bastante potente. O cristalino tem em média de 20 a 24 graus, 20 a 24 dioptrias. E aí, com um exame da biometria que é feito antes da cirurgia, nós calculamos qual é o grau da lente ideal a ser colocada aqui para substituir o cristalino. E aí esta lente vai ajudar então a imagem a cair novamente focada sobre a retina. É claro que essa cirurgia é muito mais complexa, existem muitos detalhes, há uma série de aparelhos que podem ser utilizados, marcas diferentes, microscópios diferentes,
instrumental diferente e principalmente hoje em dia muitas lentes intraoculares diferentes que podem ajudar a corrigir problemas como astigmatismo, hipermetropia, miopia e até a presbiopia, que é a falta de visão para perto. Então, se você vai operar a catarata, aproveite para tirar todas as dúvidas com o seu médico. Se está com alguma dúvida agora, aproveite, deixe o comentário e não esqueça de encaminhar este vídeo para aquele seu amigo, aquele seu parente que vai operar a catarata. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.